espectadores, bom dia Fernanda. Bom, hoje estamos aqui para falar dos aditivos, que vem sendo um tema bastante polêmico hoje em dia, com tudo que está acontecendo, com os alimentos. Então eu vou fazer uma breve explicação dos aditivos e depois eu vou chamar os professores aqui para fazerem uma explicação mais detalhada. Então, os aditivos, eles são ingredientes adicionados nos alimentos, com o objetivo de modificar as suas características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, armazenamento, transporte ou manipulação de um alimento. Bom, eles podem ser encontrados em diversas formas, como corante, estabilizante, conservante, aromatizante, entre outros. Mas aqui nós vamos falar principalmente dos corantes, conservantes e dos aromatizantes. Então eu vou chamar primeiro a professora Stephanie. Bom dia. Bom dia, Stephanie. E eu chamei a Stephanie aqui para nos falar um pouco dos aromatizantes, já que ela fez um trabalho recentemente sobre isso. E ela vai nos explicar os prós, os contras e as precauções que devemos tomar e todas as explicações detalhadas que precisamos saber. Então, Stephanie, eu vou deixar aqui a voz com você. Pode ir. Muito obrigada, Joana. Bom, primeiramente, bom dia a vocês, telespectadores, e você, Fernanda. Bom, para deixar isso um pouco menos complicado, menos químico, quero abrir com a seguinte pergunta: o que é aroma? O que são os aromas? Bom, essa palavra ela é muito presente no nosso cotidiano, porque, bom, os nossos sentidos, a gente sempre vê os alimentos. A primeira coisa que a gente vê é se ele cheira bem ou se ele cheira mal. Um ovo podre ou aquela pizza gostosa. Bom, então, como é que a gente sente isso? Como é que se dá isso? Bom, os aromas, eles são produzidos por substâncias voláteis, né? Ou seja, eles são substâncias que evaporam facilmente. Então, como evaporam facilmente, chegam ao ar, essa parte chega ao ar, se mistura na nossa atmosfera e chega ao nosso nariz. Por isso a gente pode sentir o cheiro daquela comida, ou seja, daquele ovo podre ou daquela pizza. Bom, então, os aromatizantes vêm dessa palavra, aroma, como vocês já podem perceber. Mas então, os aromatizantes, eles são divididos em dois. Existem os aromatizantes naturais, ou seja, eles são compostos extraídos geralmente por plantas. E os aromatizantes artificiais, que eles são substâncias sintetizadas quimicamente em laboratórios. Essa é a grande diferença. Bom, então vamos começar agora a falar do que realmente importa, da química dos aromatizantes, que, bom, o meu trabalho, minha pesquisa. Bom, o que eu pude perceber é que a maioria dos aromatizantes, eles são substâncias orgânicas do grupo dos ésteres. Bom, sim, do grupo dos ésteres. Bom, aquela essência de morango que vocês adoram, bom, ela na verdade é o butanoato de etila. Bom, existe também a essência de framboesa, que é o etanoato de butila. A essência de kiwi, que é o benzoato de metila. A essência de rum, que é o propanoato de isobutila. A essência de jasmim, que é etanoato de benzila. E a essência de rosa, que é o nonoato de etila. E a essência de uva, nossa, adoro, é o metanoato mais heptanoato de etila. Muito complicado, eu sei. Bom, mas
Vocês sabem como ver se esse alimento, esses alimentos que vocês comem têm a essência ou a fruta de verdade? Bom, só vocês olharem nos rótulos. Em alguns rótulos, existe a letra F, que indica que existe aromatizante ou flavorizante, que é como a gente chama, ou também aromatizante. Bom, essa letra vem seguida de algoritmos romanos que indicam qual é o tipo do aromatizante. Bom, o F1 quer dizer essências naturais, o F2, essências artificiais, o F3, extrato vegetal aromático e o F4, flavorizante quimicamente definido. Bom, agora vamos falar sobre a parte que eu acho que vocês, telespectadores, estavam esperando. Os benefícios e os malefícios dos aromatizantes. Bom, os benefícios, acredito eu que seriam mais para as empresas, grandes empresas que produzem alimentos. Bom, como muitos de vocês sabem, obviamente, quanto mais tipos de aromatizante você tem, mais aromas você consegue ter, ou seja, você tem mais variedade daquele alimento, ou seja, por exemplo, suco. Quanto mais aromatizante você produz, mais diferentes sucos você tem. E bom, uma coisa importante também é que os aromatizantes, eles fazem uma parte, eles influenciam diretamente no consumo do produto, porque quando eles colocam um aromatizante forte, uma essência bem forte, ele atrai mais os consumidores, né? Tem aquele cheiro mais, sabe, forte. E além disso, um sabor também, porque quanto mais idoso a gente fica, mais sensível, menos sensível vai ser o nosso paladar. Então, eles procuram sempre ter esse aumento no aroma nos alimentos. Então, bom, isso é um ponto positivo, são dois pontos positivos. Só que uma coisa, a parte ruim dos aromatizantes é que muitos desses alimentos, eles não possuem essa composição, as frutas verdadeiras. Na verdade, eles substituem essas frutas por aromatizantes, ou seja, aquele alimento não possui nada de valor nutricional, nenhuma vitamina, nada, somente a essência de morango, a essência de kiwi, só a essência. Realmente, a fruta, as partes boas da fruta e saudáveis, não tem nada. E, além disso, os aromatizantes podem, às vezes, causar reações alérgicas fortes nas pessoas. Ou seja, por isso que é importante todo mundo olhar os rótulos, que, como eu disse anteriormente, como que eles discriminam cada essência. E uma coisa também bem importante é que alguns aromas artificiais, eles podem afetar o RNA, a tireoide e os níveis de enzima no sangue. Então, boa noite, muito obrigada pela paciência. Obrigada, Stephanie, pela sua colaboração. Nos vemos no próximo programa. Tchau. Tá sentindo o cheirinho? Eu vou soprar pra você, ó. Uma pena que não dá pra sentir daí, porque a linguiça calabresa Seara é defumada naturalmente. O sabor fica incomparável e o cheirinho também. Quer fazer uma feijoada igualzinha a essa daqui? Então eu vou soprar pra você. Use linguiça calabresa Seara. Experimente a linguiça calabresa Seara.
A qualidade vai te surpreender. Voltamos agora com a companhia do Luiz. E depois dessa apresentação da Stephanie sobre os aromatizantes, nós vamos passar agora para a professora Manuela. Mas antes disso, eu queria falar um pouco dos aditivos para vocês. Os aditivos alimentares, eles são permitidos, encontram-se classificados por famílias, que tem a ver com a função que eles exercem. E cada um corresponde a um código, constituído pela letra E e de 2 organismos. Os corantes vão de E100 a E199 e os conservantes de E200 a E299. Então agora eu vou chamar a professora Manuela Previtali para falar um pouco dos corantes. Bom dia. Bom dia, Manuela. Então ela vai falar um pouco dos corantes para vocês, os efeitos, os prós e os contras de tudo isso. E eu vou deixar agora a fala com a Manuela. Primeiramente, obrigada. Eu gostaria de dar um aviso a todos que é uma forma de conscientização. Pela legislação brasileira, no rótulo deve vir descrito a classe do aditivo, nesse caso o corante, e o nome por extenso E ou IMS. Então, os corantes artificiais devem apresentar no rótulo a indicação colorido artificialmente. Bom, o que é um corante? Um corante alimentar é qualquer substância adicionada ao alimento com finalidade de modificar a sua cor. Ela pode ser usada tanto industrialmente quanto na culinária, como é o caso do colorau, produzido a partir da semente urucum. Como as pessoas associam certas cores com determinados sabores, por causa disso, a cor do alimento tem capacidade de influenciar na percepção do sabor com praticamente tudo. Os aditivos são inofensivos à saúde, desde que obedecendo os percentuais máximos estabelecidos pela Anvisa, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ou pelo Codex. Posso continuar? Não estou enxergando. Codex Alimentar. E ou pelo Codex Alimentares. Eles estabelecem para cada aditivo a quantidade diária aceitável de ingestão. Todos os corantes artificiais permitidos pela legislação brasileira já possuem valores definidos de IDA, que quer dizer o valor aceitável de ingestão. Embora esses valores estejam sujeitos à alteração, continuam dependendo dos resultados dos estados toxicológicos. O Comitê de Peritos da FAO, Food and Agriculture Organization, e da OMS, Organização Mundial da Saúde para Aditivos Alimentares, o JECFA, que quer dizer Joint Expert Committee on Food Additives, recomenda que os países verifiquem sistematicamente o consumo total de aditivos permitidos através do estudo da dieta de sua população, para assegurar que a ingestão total não ultrapasse os valores determinados pelo IDA. Como prós, nós podemos citar a ação antitumoral de corantes. Então, por exemplo, em uma pesquisa dos Estados Unidos, foram testados 29 corantes in vitro sobre o vírus Epstein-Barr, que produz o indutor de tumores. E então, de cada 10 amostras, em 10 amostras foi efetiva a ação antitumoral. Então, a gente pode dizer que esses corantes apresentam uma atividade quimiopreventiva, apresentando uma redução de 50% na formação de papilomas. Mas, por outro lado, como contra, a gente pode citar a ação hiperativa em crianças. Crianças que utilizam corantes em refrigerantes como Guaraná, Coca-Cola ou biscoitos, elas têm uma tendência a ficar mais agitadas e até mesmo agressivas em certos momentos devido ao uso desse corante. Existem também suspeitas sobre a ação cancerígena dos corantes. Em uma pesquisa, foi visto que ao injetar um corante azóico, ou seja, vermelho, sobre a pele da orelha de um coelho, observou-se um crescimento celular atípico sobre a pele, ou seja, ele pode influenciar o crescimento de tumores.
Além dos corantes azoicos, existem outros corantes que podem agir da mesma forma. Entre eles estão muitos derivados do trifenilmetano. Assim, a gente acaba com a nossa aula sobre corantes. Muito obrigada. Bom, então a gente acabou agora com a apresentação da professora Manuela Previtali e a gente vai entrar numa pausa agora e daqui a pouco a gente volta com mais uma apresentação. Obrigada, Manuela. Quem faz o ketchup mais vendido do mundo? É Heinz. E deixa tudo mais gostoso desde 1869. É Heinz. E faz uma linha completa com os melhores ingredientes. É Heinz. Que dá água na boca em mais de 200 países. Quem faz? Quem faz? Mais gostoso que Heinz. Não faz, não faz, não faz, não faz melhor que Heinz, não faz. Não faz, não faz, não faz, não faz melhor que Heinz, não faz. Ninguém faz melhor que Heinz. Não faz. Bom dia, telespectadores. Voltamos de mais um intervalo. Então agora nós vamos tratar de outro assunto sobre os aditivos alimentares, que é sobre conservantes. Agora teremos uma ilustre professora, Joana Rocha, para nos apresentar sobre esse assunto. Bom dia, Estela. Bom dia, Joana Rocha. Então, agora eu quero que você fale um pouco sobre a sua pesquisa, sobre conservantes, nos dê um pouco mais sobre essa sua pesquisa. Sim, será um prazer. Vou deixar você aqui. Tá bom, obrigada. Então, eu vou falar um pouco dos conservantes agora. Primeiro, uma definição dos conservantes, né? Porque nem todo mundo sabe que são conservantes. Bem, os conservantes eles são uma classe de aditivos alimentares, como a minha amiga jornalista que acabou de dizer. E a principal função deles é retardar, inibir ou eliminar os micro-organismos presentes nos produtos alimentícios. E com isso, eles acabam evitando alterações na aparência ou no sabor. Bom, isso pode ser alcançado de diversas formas, graças ao processo de tratamento, como conserva, embalagem e a utilização de aditivos alimentares, como os conservantes, que é o que eu estou falando agora. Então, os conservantes eles se dividem em 7 classes. Tem o ácido benzoico, temos o ácido sórbico, temos o dióxido de enxofre, o nitrato de potássio, ou sódio associado, o nitrito de potássio, ou sódio, natamicina, propionato de cálcio, sódio ou potássio, e o hidrobenzoato, de metila, propila ou etila. Cada uma dessas classes age de maneira diferente em cada alimento, tendo um uso específico para cada um deles, né? E até mesmo o uso restrito para um determinado tipo de alimento. A eficácia de um conservante pode ser influenciada pela presença de outros inibidores do crescimento de micro-organismos, como sal, pH, vinagre, açúcar, entre diversos outros fatores que usamos no nosso cotidiano, né? E eles são muito importantes, e esses conservantes eles podem ser previsíveis ou imprevisíveis. Então, os conservantes eles são usados principalmente para produzir alimentos mais seguros para nós, os consumidores. E assim, eles impedem a ação de agentes biológicos. Então, para o consumidor, a maior ameaça vem da deteriorização ou mesmo da toxicidade dos produtos alimentares, como bactérias, leveduras, bolores. E algumas desses organismos podem secretar substâncias tóxicas, que são muito perigosas para a saúde de todos nós, seres humanos.
E para atrasar a deteriorização dos alimentos por micro-organismos, são utilizadas substâncias antimicrobianas para inibir, retardar ou prevenir o crescimento da proliferação de bactérias, leveduras ou bolores. Então, como alguns professores haviam dito antes, os conservantes, eles vão do E220 ao E299. Então, os compostos sulfatados, como os sulfídeos, vão de E221 a E228. E eles inibem o crescimento de bactérias, como no vinho, nas frutas secas, nos vegetais, vinagres. E o ácido sorbático, que o E200, ele pode ser usado em várias aplicações, como conservação de produtos na base de batata, queijo e compostos. Bom, os compostos, como nitratos e nitritos, de E249 a 252, eles constituem um grupo de substâncias de grande utilidade. Estes são utilizados como aditivos de produtos carnes, como salsicha, entre muitos outros, que nós consumimos em grandes quantidades no nosso dia a dia. Bom, o ácido benzoico de E210 a E213 são utilizados como antibacterianos e antifúngicos em alimentos como os picles. Para garantir que os conservantes realmente ajudem a aumentar a segurança dos alimentos e a sua utilização, está sujeita a uma avaliação de segurança e a procedimentos de autorização prévios ao uso de comercialização. Ou seja, tem muitas fiscalizações em relação a esses produtos para que eles não tenham um malefício para a saúde humana. Mas nem todos eles conseguem ser controlados. Alguns conservantes, como o benzoato de sódio e os nitritos, têm obtido uma conotação negativa junto da imprensa, devido às acusações de que esses podem causar cancro, que é uma proliferação anormal da célula. E no conjunto, os conservantes de alimentos artificiais mantêm os alimentos seguros, porém podem causar alguns problemas para o consumidor final. Contudo, ainda é necessário fazer mais testes sobre a segurança dos conservantes, para ver se eles são realmente seguros, como eles parecem, né? Então, o benzoato de sódio, como eu havia falado, ele é um conservante comum utilizado em refrigerantes, sucos e picles. E ele é utilizado para prevenir o crescimento de bactérias em alimentos, que são altamente ácidos. E quando ele fica, usualmente, ele é posto junto do ácido ascórbico. E quando essas duas substâncias se unem, se forma uma pequena quantidade de toxina chamada benzeano, que é o conhecido agente cancerígeno. Foi então realizada uma ação contra as empresas de bebida, que foi importante para forçá-las a parar de misturar os conservantes com ácido ascórbico, por essa razão deles causarem muitas doenças como até o câncer. E os nitritos, o nitrato de sódio é um conservante usado principalmente em cachorros quentes, carnes, presuntos e bacon. Esse é também um intensificador de sabor e coloração. O problema desse conservante é que é um agente causador de cancro, como eu havia dito antes, pois as chamadas nitrosaminas são criadas durante o processo de cozedura ou já no interior do estômago. Ainda assim, o risco de você obter cancro no cachorro-quente é bem pequeno, não é muito significativo. Bom, agora eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens dos conservantes. As vantagens, a gente tem como os conservantes, eles impedem que os alimentos se estraguem nas prateleiras, porque eles são usados para prevenir o alimento e fazer com que ele dure mais tempo. Ele vem controlando o aumento do número de bactérias nos alimentos. O conservante também, ele mantém a composição dos alimentos aglomerada ou separada, ajudando assim a manter a textura consistente. Os conservantes também podem adicionar os nutrientes perdidos durante o processo
de alimento ou incluir esses nutrientes nos alimentos que não têm. Então, esses alimentos passam a ter nutrientes que são necessários para o organismo humano, que nem sempre estão presentes nos alimentos. E assim, sendo um benefício para os consumidores. Mas, por outro lado, as desvantagens, a gente tem que foram feitos testes de segurança desses conservantes e aditivos antes de permitir a sua utilização no abastecimento de alimentos. Contudo, isso não garante que não ocorram efeitos secundários durante o consumo desses mesmos alimentos. Então, por exemplo, foi feito um estudo que descobriu que os conservantes benzoato de sódio e os corantes alimentares causam sintomas de transtorno de déficit de atenção nas crianças. Então, nós podemos ver todo esse lado positivo e esse lado negativo dos conservantes, que são muito importantes para todos os cidadãos saberem e se conscientizarem disso e não acharem que é somente uma coisa que traz benefícios. E com isso acaba a minha apresentação e muito obrigada por vocês que estão assistindo. Muito obrigada, Joana. Foi uma excelente apresentação sobre os conservantes. E terminamos mais uma vez um dos episódios do nosso programa A Química nos Alimentos. Muito obrigada por ter nos assistido. Boa noite. Boa noite.